Alô, vocês? Tudo bem? Tudo em riba? Tudo beleza mesmo? Tudo beleza? Aqui a gente tá indo, né? Firme que nem geleia. Devagarinho, mas caminhando, sempre, 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 né? Então cá estamos nós para mais um dedinho de prosa e que seja uma prosa proveitosa. Agradecendo sempre, gratidão sempre a todos vocês que estão comigo aqui nessa nossa comunidade cristã aqui do YouTube. A gente é em poucos números, mas é assim um povo selecionado. Ó, cabeça pensante, gente maravilhosa, né? E é isso aí que importa, tá bom? Então, vamos já começar, né? Ficar aí falando, aí depois, né, não dá para falar nada. E ainda falando sobre aquele vídeo que eu fiz, eu nunca falo o último, porque eu nunca sei, né, quando vou colocar o vídeo, às vezes tem 2, 3 vídeos gravados, mas é sequência daquele vídeo que eu coloquei sobre o quadro na parede, sobre fotografias, né? E nossa, foi assim um recorde de comentários de pessoas dando seu depoimento. Então eu vou aproveitar acho que 3 comentários, né? Para falar ainda sobre esse assunto. Então eu quero falar com a Suzy Posidônio e ela falou sobre brinquedos, né? Falou sobre brinquedos. E realmente não falei naquele dia, né? Porque não era o assunto, mas sabe, Suzy, tem brinquedos sim com problemas. Tem brinquedos, desenhos, filmes, marcas de roupas, e por aí vai, né? Tem para você se localizar, eu acho que você deve ter ouvido falar sobre aquela boneca, a Hello Kitty. Então, procure no YouTube que você vai ver sobre aquela boneca Hello Kitty. Foi uma febre, era todo lugar que você ia, né? Utensílios domésticos, brinquedos, panos de prato, foi uma febre essa Hello Kitty. E muita gente sabe, né? Outros não, quem não souber fique sabendo. Se você não acreditar, quem não acreditar, procure no YouTube sobre a boneca Hello Kitty. Ela foi consagrada, né? Diz lá que era uma mãe que tinha uma filhinha que tinha um problema na garganta e ela, de tanto tratamento, de tanto ver aquela filha, né, com problemas, ela fez eu não sei, é uma religião deles lá, né, no Japão. Kawaii, uma coisa assim. E ela prometeu, e ela fez essa boneca, né, tipo um pacto. Só que a boneca não podia ter a boca. Vocês podem ver que a boneca ela tem os olhos, né? E ela tem assim o narizinho. As pessoas acham que nem não olha isso. E ela não tem boca. Então diz lá, né? E na época também divulgaram bastante sobre isso, que aquela boneca era assim, feita de um pacto, né? E ninguém está preocupado com isso, né? E tem muitos brinquedos e desenhos, inclusive do Walt Disney, né? Que a gente, né? Não pode, né? Que também eu
eu vi ou li a respeito, né? Não sei se tem no YouTube ou se tem em algum lugar, mas também a coisa é bem brabinha, viu? Tá? E personagens e coisas assim, né? E a Ana Maria Gamarra, lá do Japão, ela também lembrou que uma coisa que passou desapercebido, eu não lembrei na hora de falar, né? O porquê de tirar o portal das fotos, porque o líder, né, o presbítero, enfatizava na dissertação dele que, irmão, vocês estão com mortos pendurados na parede, aquilo tem espíritos, né? Então, né, eu na época era assim, uma CCBana, bem ignorante, bem religiosa. Então e a Ana Maria Gamarra lembrou, né, que ela também ouviu a respeito lá no Japão sobre realmente fotos de pessoas mortas. E ela também se desfez das fotos, fotos únicas que ela tinha, né, de família e por aí vai, né? Então eu me esqueci, tá, Ana Maria Gamarra, mas foi falado sim sobre que a gente tinha que tirar, né? Então, nesse portal, tanto havia, né? Pessoas vivas, queridas, como pessoas também que já estavam falecidas, né? E a Débora de Lima, né? Também se deteve ao assunto e ela falou sobre um testemunho na comum dela, ex-comum, né? Que uma irmã levantou para testemunhar que no ultrassom o médico detectou que ela estava gerando uma criança com síndrome de Down. E mais que depois nasceu a criança e a criança nasceu bem, né? E ela disse que tinha naquela comunidade dela uma mãe que tinha uma criança com síndrome de Down. Aqui também na minha comum tinha umas 2 ou 3 crianças com a síndrome de Down. Então você veja o despreparo, né? Uma pessoa levanta no microfone, né? E joga essa parte como se, né? Quem tem um filho assim, ou uma filha, né? A ignorância, a falta de caridade das pessoas, né? E eu até respondi lá nos comentários que tem uma lanchonete aqui em São Paulo, que só tem garçonetes, tanto meninos como meninas, com síndrome de Down. Eles podem sim ser produtivos, eles podem sim viver em sociedade, é um preconceito, né, que algumas pessoas têm, né, por causa da fisionomia deles, né? Geralmente são crianças lindas, maravilhosas, né? Amorosas, queridas, né? E uma despreparada, né? Eu considero assim, uma pessoa despreparada levanta no microfone para agradecer que o médico se enganou, né? O médico se enganou e ela não foi premiada, né, com uma criança assim. E por aí vai, né? Então, ainda sobre o assunto de pacto, de quadros, né? O meu querido Silvio Pinheiro, também nós conversamos a respeito dos quadros, ele disse que também, algum tempo atrás, ele também fez um vídeo sobre os quadros, né, que teria também, passou até no Fantástico, né, e quadros que também tinham, né, pactos, quadros complicados, né. Não seria o meu caso. O meu caso eu tirei realmente os quadros, porque não é que também era muito exagerados, mas era muito, né? Por exemplo, uma parede assim, né?
como diz um querido vizinho meu aqui, né? Era muita informação, né, para o ambiente, né? O ideal é ter apenas um de boa qualidade, né? É igual planta. Tem gente que tem tanta planta, tanta coisa, né, que acaba ficando, né? Mas cada um administra a sua vida como acha melhor e pronto, e acabou, né? Então, eu realmente não me arrependi, porque tudo que a gente faz já foi feito, né? Leite derramado, não vamos ficar chorando, né? Eu falei inclusive para o Silvio, né, sobre, acho que na década de 70, 80, muitos de vocês vão lembrar, passou no Fantástico, um quadro de menino e menina chorando. O quadro era muito bonito, era assim uma perfeição, a criança chorando, tanto o menino como uma menina, e era assim super real o olhar, a tristeza que aquela criança, né, transmitia naqueles quadros. E eu fui um dia na Praça da República e tinha um quadro daqueles, uma prima minha ia se casar e eu achei o quadro lindo, né? Nossa, maravilha, não foi nem barato não, peguei e comprei o quadro para dar de presente para uma prima minha, uma prima muito querida minha. E eu não sei se ela deu fim no quadro, se ela também viu, né, a reportagem. E anos depois eu vi no Fantástico que o pintor daquele quadro, ele sacrificava aquelas crianças para ele captar aquele momento de sofrimento, né? Aos poucos para ele transmitir naquela obra, que para nós, né, parecia nossa, né, que pintor, que realismo, né? Ele captou, né, essa alma dessa criança e a criança realmente estava ali em sofrimento. E foi, né? Não sei se mentira, não sei se verdade, mas falou numa reportagem no Fantástico que ele pegava aquelas crianças e torturava para que elas realmente tivessem, né? Vocês entenderam? Aquele semblante tão triste, tão, sabe? Mas tem coisas assim muito terríveis neste mundo. Eu não sei se vocês viram falar também, até de colchões, né? Isso foi até no nosso meio, de uma fábrica de colchões, que eu não sei por que cargas d'água a pessoa foi abrir o colchão, né? Não sei o que aconteceu no colchão, e tinha um voodoo no colchão. Para quem não sabe, voodoo é uma magia, né, que se faz, é um bonequinho, e muita gente declarou também, nesses programas policiais, né, aí o povo começou, né, a abrir os colchões e realmente tinha os tais bonequinhos. Então, aquela pessoa que fabricava aqueles colchões, né, ela colocava ali, né, não se sabe por quê, o bonequinho, né? Talvez para abençoar, né? E é aquela história, né? A pessoa, quando faz alguma coisa, que ela é cristã, né? Se ela é uma costureira, se ela é uma boleira, se ela vai fazer um negócio, né? O que ela faz? Ela ora a Deus, né? Que aquele produto, que aquilo que ela fabricou, né, com as suas mãos, para que Deus abençoe, para que tenha uma saída, né? Aquilo é o ganha-pão da pessoa e ela pede que Deus abençoe, né? Aquela sua, aquela sua obra, né? Aquela obra feita pelas suas mãos, né? Então, tem pessoas que não têm esse tipo de conduta e tem outros deuses, né? E acaba fazendo conforme a sua fé, né?
E nós não podemos detectar tudo, né? E tinha também esse bonequinho nos colchões, e tem uma série de coisas realmente, né? Quem frequenta esses vídeos, né? Eu já gostei muito de. Eles falam que é da conspiração, né? Se é verdade, se é mentira, né? Aquela velha história de eu não creio em las brujas, pero que las hay, né? E sem contar também de preconceitos, né? Lembram? Agora já nem tanto, mas antigamente todo bar, padaria, né? Comércio em geral tinha um cantinho, né? E uma capela do santo de devoção do dono daquele negócio, né? Ele colocava ali uma imagem, algum vasinho com flores, né? E era uma homenagem que ele tinha, que ele fazia, né, ao seu santo de devoção. E eu lembro também que eu escutava, né, eu ainda era menina e eu escutava os irmãos e as irmãs contando uns para os outros, né, com a minha mãe, com a minha avó, que, ai, não entro naquele bar, não entro naquela padaria, viu aquela santa, viu? E falavam até com um certo desprezo, né? E hoje não tem mais, hoje pelo contrário, né? As instalações se modernizaram muito. Então tudo é questão de fé, questão de acreditar, né? E o que a gente vai fazer? E deixa eu ver se eu tenho alguns minutinhos. E tem N coisas, né? Que o povo tem preconceito, que o povo fala, que, né? Uns levam em consideração, outros passa batido, não tá nem aí, né? E a gente não pode ficar, né? Ai, deixa eu ver essa bolsa, será que tem uma consagração? Tem um comércio aqui também, né, na minha cidade, que eu tenho uma amiga, né? Ela viaja, diz ela, né? Que viaja nos discos voadores, né? E eu creio em disco voador, tá? Fique bem claro, né? Mas essa minha amiga, ela, além de crer, eles pousam e ela tem contato, né? E ela sempre comenta comigo, ai, eles fizeram um pacto, tenho certeza que eles fizeram um pacto, não é possível, né? Eu não sei, eu compro lá, eu gosto de tudo de lá, se eles fizeram, se eles deixaram de fazer, não é problema meu, né? E tem aquela parte também que para não se comer coisas oferecidas aos deuses, aos ídolos, né? E aquela história, você vai num restaurante, você vai perguntar para os garçons ou para as garçonetes ou para o gerente, escuta, que crença é essa casa aqui, esse restaurante? Que fé eles professam, né? Aqui tem alguma, depois que se fecham as portas, aqui tem algum trabalho, alguma reunião, alguma, né? Vocês entenderam alguma magia que se faz aqui? É claro que a gente não vai perguntar, né? Então, o apóstolo Paulo já dizia, né? Para não comer coisas sacrificadas, sufocadas, que o sangue tem que ser derramado, né? Na terra. Então, mas a gente também não vai chegar no açougue, tá lá escrito, e vai também perguntar, ai, como que vocês mataram essa ave? Como que foi, né? A gente sabe, eu já vi a respeito, é um horror, né? E quem assiste fala, nossa, nunca mais vou comer carne, nunca mais vou, né? Ninguém resiste, dali a pouco tá comendo. Eu tenho ainda um minutinho aí. Eu tenho, por exemplo, também um depoimento de um tio meu e morava em Caraguatatuba. E eu também recém-batizada, fui fazer uma visita e ele tinha frango caipira no quintal, né? E ele falava assim, aquelas brincadeiras, vou te fazer hoje uma comida especial, vou matar até um frango aqui que eu tava engordando, aquelas brincadeiras, né?
E eu sabia que esse meu tio, ele tinha essa prática de destroncar o pescoço do frango, né? A minha mãe nunca via ela destroncar, minha mãe sempre cortava, né? E jorrava o sangue, que era um horror também, né? Não sei, as galinhas saíam metade do pescoço pulando, né? Quem nunca viu uma cena dessa, dantesca? E eu falei pra ele, ai tio, só que é assim, né? Você vai destroncar o pescoço? Aí ele falou assim, eu vou fazer como eu sempre fiz, né? Eu vou destroncar o pescoço. Aí imediatamente já lembrei da passagem, né? De jorrar o sangue na terra. E aí ele falou, não vem com essas coisas não, isso é tudo bobagem, não sei o quê, e eu vou matar o frango e você vai comer e você vai ver que depois dele fritinho você não vai resistir, né? E você vai comer, você vai ver como você vai comer. E eu fiz, talvez, né, a indelicadeza e eu não comi o frango. E ele falou aquelas coisas que eles falam, né? Vocês são ignorantes, vocês são isso, vocês são aquilo. Eu não comi por quê? Porque eu vi, né? Eu vi como foi o processo, né? Ele me falou e ele me desafiou, né? E eu não ia e não vou jamais contra aquilo que eu aprendi, né? Então, é por aí. E o assunto é vasto e tem tantas coisas, né? A gente podia ficar aqui, ó, tanto tempo, né? Falando sobre essas coisas. Mas existe sim, gente. Existe muitas coisas debaixo destes céus e deste sol. E se a gente não saber e se a gente for inocente, beleza. Mas se a gente souber, né, e se ver pelo menos falar, né, e hoje está se falando muito em pacto, em satanismo, né? Uma hora eu vou falar para vocês até de nomes, né, de produtos que a gente consome, né, a origem das palavras, né? Um pouquinho que eu sei, não é que eu sou a dona da verdade, que eu sei muito não, né? É que a gente, né? Beleza?